Vem comigo, futuros servidores! Finalizamos todos os conceitos relacionados à citação. Fomos do genérico para o específico e no outro vídeo falamos com relação às cartas. Essa forma de comunicação aí, carta de ordem, carta precatória e carta rogatória. Tudo bem? Agora eu preciso falar contigo com relação às intimações. Em seguida, falarei sobre tutelas provisórias, que é o assunto que todo mundo fica curioso. E aí, paixão, como que vai funcionar o jogo? Preste atenção. Intimação, citação, quando vimos, definimos que citação é o chamamento para que a pessoa possa se defender em um processo do conhecimento ou para que ele possa propor embargos quando ele sofra uma execução. Embargos é a mesma coisa que contestação, só que agora na fase de execução. Tudo bem? Em seguida, eu preciso que você entenda que intimação é a comunicação de um ato. Você está dando ciência a alguém de um ato. Você está dando publicidade de um ato. Intimação é isso. Intimar alguém é dar ciência de um ato, de uma determinação. Tá bom? Então olha que interessante. Vamos retornar com a nossa metodologia VUNESP. O que é a metodologia VUNESP? Aprender, contextualizar e memorizar. Vem comigo, vamos lá. Com relação às intimações. Quando se fala em intimação, o artigo 269 vem e dá logo de cara o conceito de intimação. Falando que intimação é um ato. Tá? É um ato que ele dá ciência a alguém. Então é um ato que dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Então, quando eu utilizo a expressão intimação, é porque eu estou dando ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. É essa a ideia, ok? E o artigo 269, ele estabelece ainda que é facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte por meio de correio. Então, eu tenho lá o advogado A da parte que vai estabelecer uma comunicação com o advogado da outra parte, que é B, e ele pode fazer isso através dos correios, tá? Desde que ele junte aos autos cópia do ofício da intimação e do aviso de recebimento. Até porque quando você fala de correios, você se refere, né? Faz aí uma leve lembrança ao aviso de recebimento, tá bom? É isso que está estabelecido no artigo 269. Ainda, o ofício de intimação deverá ser instruído com cópia do despacho, da decisão ou da sentença. Se você está comunicando a alguém sobre alguma coisa, eu preciso que você estabeleça. Você está comunicando a alguém sobre o quê? Bom, Alex, eu estou comunicando sobre um despacho que o juiz deu. E eu já aprendi que contra despacho não cabe decisão. Não cabe recurso, perdão. Da decisão que o juiz tomou, se foi no meio do processo ou na fase intraprocesso, cabe agravo de instrumento ou de uma sentença. Enfim, intimação serve para que você comunique sobre despacho, sobre decisão ou sentença que foi proferida e que a parte precisa saber, tá bom? Toda vez que você fala da intimação das pessoas jurídicas de direito público, Alex, quem são as pessoas de direito público? Olha, a União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquia também é de direito público e fundações. Observem que eu não falei sociedade de economia mista e nem empresas públicas. Por quê? Porque elas são de direito privado. Então, toda vez que você mencionar a intimação das pessoas jurídicas de direito público, eu preciso que você saiba que a forma de intimar essas pessoas jurídicas se dá através da advocacia pública, que é responsável pela representação judicial. Então, se eu faço uma intimação para a Prefeitura de Ribeirão Preto, eu vou automaticamente intimar a advocacia pública de Ribeirão Preto, assim será com relação à autarquia, um INSS da vida ou uma fundação como o IBGE. Tudo bem? Então, essa é a regrinha da intimação quando envolve pessoas jurídicas de direito público. E ainda, olha,
tomar muito cuidado com esse peguinha, eu até grifei aqui no texto da lei, porque eu já vi questões da VUNESP dizendo assim: as intimações serão por meio eletrônico. Há uma regra hoje, com uma questão de economia processual, há uma regra hoje por causa dos processos eletrônicos, mas observe que nem sempre é possível fazer uma intimação por meio eletrônico, tá? Às vezes por falta de estrutura, às vezes ainda porque você está com um processo físico. Então o artigo 270 ele estabelece o seguinte, que a intimação realizam-se sempre que possível, então a expressão é essa, ó, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria e à Advocacia o disposto nesse parágrafo 1º do artigo 243. Então, toda esta regra, né, ela será feita através desse dispositivo. Então, as intimações realizam-se sempre que possível, por meio eletrônico na forma da lei. Vou aplicar essa regrinha para o MP, para uma defensoria e para a advocacia pública. Tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. Continuando, ainda sobre intimação, toda vez que você tem processos e esses processos estão pendentes, processos pendentes, o juiz pode praticar um ato de ofício, tá? Dando a intimação de ofício porque os processos estão pendentes. Agora, se você optou, artigo 272, ou seja, não há citação por meio eletrônico, então destaque aqui, o não se refere a meio eletrônico, então não houve uma citação por meio eletrônico, eu só considero feita essa citação se for por publicação no órgão oficial, tá? Então vamos lá. Não fez intimação por meio eletrônico, como será? Publicação no órgão oficial. Não fez citação por meio eletrônico, como será, paixão? Publicação no diário oficial. E veja bem, às vezes esses advogados eles podem trabalhar em uma sociedade que tem milhões, né, de advogados e tem uma equipe que cuida só do controle dessas citações e intimações. Então pode acontecer do advogado peticionar falando, olha, eu quero que as intimações saiam no nome da sociedade X, eu quero que as intimações saiam no meu nome, tá? Então olha que interessante. Os advogados poderão requerer que na intimação a eles dirigida figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na ordem dos advogados. Então, desde que significa que eu posso solicitar que a intimação figure apenas no nome da sociedade, tá? Agora, qual o requisito? Essa sociedade tem que estar devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. Esta é a ideia central que você não pode em nenhum momento perder sobre intimação, tá bom? Toda vez que você publica, você tem que respeitar alguns requisitos. Se você não respeitar esses requisitos, acontece o que com o ato? O ato é nulo. E toda vez que você fala de ato nulo, o ato retroage desde o início como se não existisse. Então ele está dizendo que toda vez que você publica, é indispensável que conste o nome das partes, dos advogados, o número da OAB, né? E, se assim requerido, da sociedade. Então o número da sociedade é só se for requerido. Então, de cara, eu quero o nome das partes, dos seus advogados e os respectivos números de inscrição, tá bom? E olha que interessante, a grafia dos nomes não deve conter abreviaturas, então não consta abreviaturas durante a publicação da intimação, tá bom? Então deve ter o quê? O nome completo, que consta na procuração ou que estiver registrado na Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, destaquem aí, nome completo na publicação. Na realidade, é uma forma de dizer o seguinte, as intimações têm que ser claras, as intimações têm que ir ao encontro daquilo que nós estamos buscando, que é dar publicidade dos atos para que as partes possam se manifestar. Tudo bem? Tranquilo, né, gente? Essa parte de intimação.
mas tem que tomar cuidado nos pequenos detalhes do texto da lei. Parágrafo 5º, constando dos autos pedido expresso para que a comunicação dos atos processuais sejam feita em nome do advogado, o seu desatendimento implica nulidade. Então, olha só, se eu pedir para que fosse no meu nome, não saiu no meu nome, o que acontece? Implica nulidade, tá certo? Agora, olha que interessante. Esse parágrafo 6º é uma grande aposta minha para essa provinha do TJ Interior. Quero que você grave aí e coloque assim, ó, vai cair, tá bom? Anote aí. Eu não gosto de ficar lendo artigo sem explicar, mas esse é um artigo só de memorização. Então vou ler contigo e destacar o que vai cair na sua prova. Vem comigo. A retirada dos autos do cartório ou da secretaria encarga pelo advogado. Então olha o que eu estou fazendo. Eu estou retirando os autos por uma pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade, pela advocacia pública, pela defensoria ou pelo MP, implica intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. Tá, traduz isso aqui para mim, Alex. Ele está dizendo o seguinte, ó, essa galera aqui, até o MP, então vamos destacar aqui, ó, toda essa galera que retiraram o processo, ó, defensoria, advogados, tal. Toda essa galera que retirar o processo, o fato dele retirar o processo faz com que eu publique uma intimação que está contida no processo, ainda que pendente de publicação. Então, olha só. Eu, Alex, fui lá, Alex como advogado, fui lá, retirei um determinado processo, tá bom? Ao retirar este processo, você como escrevente pegou e viu que lá estava pendente de uma publicação. Então, mesmo retirando, você como escrevente vai implicar a intimação de qualquer decisão contida no processo retirado. Ou seja, você vai ter que fazer a intimação. Eu estou adiantando o seu expediente. Estava lá na fila para publicar. Eu te retirei, você olhou, você já vai publicar. É como se eu estivesse dando uma forcinha para o seu trabalho, entendeu? Isso é uma prática porque eu, como advogado, posso ficar com o processo uns dias aí e isso pode atrapalhar a publicação. Então a regra é a seguinte, alguém retirou, olhou o processo, tem prazo para intimação, se for para a parte que retirou, dá ciência ali nos próprios autos. Mas se não for para a parte que retirou, você vai lá e publica, ainda que tenha essa pendência, tá bom? Não deixe de prestar atenção nesse detalhe do parágrafo 6º. Isso daqui é essencial. Parágrafo 7º. Deverão requerer o respectivo credenciamento para a retirada dos autos, quando se fala de advogado de sociedade, ou seja, tem que ter procuração nos autos, né? A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se a arguir nulidade da intimação, caso que o prazo será contado da intimação da decisão que o reconheça. Traduz isso para nós, Alex? Vou traduzir. Você percebeu que há uma nulidade por intimação? Você deve se manifestar logo na primeira oportunidade, dentro do ato que você tem que se manifestar. Pode ser uma manifestação, uma contestação, uma alegações finais. Você pode abrir um tópico de preliminar e nesse tópico de preliminar deixar claro a nulidade, tá certo? Agora, se você precisa de um reconhecimento, olha o que diz o parágrafo 9º. Não sendo possível a prática imediata, quer dizer, você não consegue praticar o ato. Por quê? Porque existe uma pendência. Não dá para se manifestar nos autos porque tem uma pendência, tá? Diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se a arguir a nulidade, então você pode só arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que o reconheça. Esta é a regrinha que você não pode perder aí do parágrafo 9º, tá bom? Deixa o artigo 273 para o nosso próximo vídeo e eu te espero. Até lá!